Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos à Eletroeletrônica Crer e Obedecer. Aqui nós consertamos aparelhos domésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos de informática. E aí, como vocês estão vendo aí, pessoal, nós temos aí um aparelho considerado como aparelho de doméstico, que é um ventilador. Esse ventilador aqui, pessoal, é um ventilador de pedestal de 50 centímetros da marca Arge. O modelo dele é o Max 50C. Esse motor aqui é um motor de 160 watts, certo? Tem uma potência de 160 watts e funciona tanto de 127 volts como 220 volts. Bem, pessoal, quando eu peguei esse ventilador aqui para consertar, ele estava muito lento. Segundo o que o cliente passou para mim, ele, com o passar do tempo, ele foi diminuindo a velocidade, diminuindo a rotação. Esse ventilador aqui, ele tem aqui um botãozinho que a gente chama ele de dimmer. Ele é um botão que serve tanto para ligar e desligar, como quando você liga ele, você vai aumentando ele e a rotação do ventilador vai aumentando, porque esse dimmer, dimmer que está aqui dentro, ele controla a rotação do motor aqui. Então, à medida que você aumenta o dimmer aqui, ele aumenta a rotação do motor aqui fora, certo? Então, pessoal, só que esse motor aqui, quando você ligava ele, você percebia que o dimmer estava aumentando e abaixando a velocidade. Porém, mesmo com a velocidade máxima aqui no dimmer, a velocidade já não era a mesma velocidade de quando o cliente comprou esse ventilador aqui, certo? Então, pessoal, existem aqui três coisas que podem dar defeito para diminuir a rotação do ventilador. Essas são três coisas. Uma é o próprio capacitor do ventilador. A segunda coisa é a bobina que compõe o próprio rolamento do ventilador, essa bobina aqui, dourada aqui, que vocês estão vendo. E dois rolimãs, pessoal, que tem um aqui na parte de trás do motor e uma na parte da frente do motor, certo? Essas duas rolimãs que tem aqui, pessoal, elas são usadas para centralizar esse eixo do motor, certo? Se elas estiverem bem centralizado, o motor vai girar perfeitamente, sem dar nenhum problema de ficar agarrando, certo? Essas rolimãs que tem aqui, ela com o tempo a tendência delas é desgastarem, e quando elas se desgastam, acaba acontecendo o que? Acaba travando essa rotação do motor, e o motor não consegue rodar tão livre como ele rodava antigamente, certo? E acaba acontecendo o que? Acaba acontecendo o travamento aí, por mais que você aumente ali no dimmer, acaba acontecendo o travamento aí da rotação do motor, certo? Essas rolimãs, pessoal, aqui nesses ventiladores, certo, de pedestal, ventilador de parede, ventiladores que variam aí de 40 centímetros a 50, 60 centímetros, elas são rolimãs, tipo aquelas rolimãzinhas que botam nesses carrinhos que as criançadas costumam a brincar aí, entendeu? Elas são rolimãs. E em ventiladores de 30 centímetros para baixo, elas são chamadas de buchos, que são duas buchinhas, como se fossem dois buchãozinhos feitos de tipo um cobre, entendeu? Mas que tem a mesma função dessa rolimã que é usada nesse ventilador grande aqui. Ela tem a função de centralizar esse eixo, entendeu? Para manter esse eixo sempre centralizado, para manter a rotação do motor perfeita, sempre bem livre, para evitar aí que essa parte de dentro do motor ela venha entrar em contato aí com a parte de fora do motor, certo, pessoal? Uma forma fácil de saber se é a rolimã ou a bucha que estão com problema é simples. É só vocês pegarem o ventilador, colocar um ventilador, pegar dois ventiladores, o que está com defeito e o outro que está bom. Vocês botam o ventilador com defeito virado para frente do ventilador que está bom. Liga o ventilador que está bom, certo? Numa velocidade que você acha aceitável, pode ser a 1, a 2, a 3. Vocês vão ver que o vento que sai do ventilador bom,
ele vai rodar espontaneamente a hélice do ventilador que está ruim. Se ele não conseguir, mesmo na velocidade alta, ventilador bom, não conseguir rodar a hélice que está no ventilador ruim, isso significa que a bucha pode estar com problema, porque elas podem estar travando aí o eixo, que esse eixo ele tem que virar livre. Qualquer vento que bata nele, ele tem que girar normalmente, entendeu? Sem fazer nenhum esforço. Então, se você fez esse teste, botou o ventilador novo na frente do ventilador que está com defeito, ligou ele e a hélice do ventilador que está com defeito, ela rodou normalmente, ela rodou, entendeu? Pode ser até que não seja com aquela pressão enorme, mas ela rodou, então isso significa que a sua bucha ou aqui a parte que faz a centralização, a bucha aqui, ou a rolimã que faz a centralização, ela tá boa, certo? Pessoal, agora com relação aqui ao rolamento do motor e o capacitor. Bem, eu posso dizer para vocês que quando você pega um ventilador com problema, que não é a rolimã, não são as buchas que estão com problema, que fica entre o capacitor e o motor, pode-se dizer que 80% das vezes é o capacitor que dá problema. Geralmente esses capacitores eles alteram para baixo, certo? Eles alteram para baixo do seu valor. E alterando para baixo do seu valor, eles diminuem a rotação, mesmo que esteja lá no dimmer no máximo, mas ele diminui a rotação aqui da hélice do motor, porque ele já não consegue impulsionar o motor como deveria impulsionar. Então, antes mesmo de você fazer qualquer verificação na parte interna do motor, certo? Na parte do rolamento, dessa parte aqui do cobre do motor, para ver se está com a resistência alterada, você deve primeiro trocar o capacitor se ele tiver alterado, certo? Para isso, pessoal, a gente tem que medir o capacitor. Por exemplo, esse capacitor aqui, ele é um capacitor de 6 microfarads. Não sei se vai dar para vocês enxergar muito bem aí, mas ele é um capacitor aí de 6 microfarads por 400 volts. Vocês têm que pegar e medir esse capacitor, certo? Existem, pessoal, duas formas, certo, de você saber se esse capacitor está bom ou está ruim. A primeira forma, pessoal, é usando um capacímetro, certo? Que para vocês que não conhecem, o pessoal mais novato, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o capacímetro, é o aparelho usado, certo, para poder medir a capacitância dos capacitores, certo? No caso aqui, pessoal, esse capacitor ele marca 6 microfarads por 400 volts. Então vocês vêm aqui no capacímetro, vocês veem aqui, ó, 2 microfarads, 20 microfarads. Então vocês vão botar aqui na escala de 20 microfarads e vão medir esse capacitor aqui, certo? Para ver se vai dar os 6 microfarads que ele tem que dar, certo? Então a gente vamos fazer essa medição aqui na prática, rapidinho, para mostrar para vocês quanto é que estava dando esse capacitor aqui. Pessoal, esse capacitor aqui é o capacitor original desse motor, certo? Vamos medir aqui, certo? Observar o seguinte, o capacímetro, como vocês estão vendo aqui, ele tem duas ponteiras, uma vermelha e uma preta. Isso aqui é para ser usado, pessoal, do seguinte: se o capacitor for um capacitor eletrolítico, ele tem uma perninha positiva e uma perninha negativa. Então vocês têm que ligar positivo no positivo, negativo no negativo. Se ele for um capacitor cerâmico, ou um capacitor, no caso, sem polaridade, vocês podem ligar de qualquer lado. Qualquer lado vocês podem ligar no capacitor que não vai ter problema nenhum, certo? Uma pequena dica: toda vez que vocês forem submeter o capacímetro para medir um capacitor, vocês devem descarregar o capacitor, porque o capacímetro ele é muito sensível, entendeu? Ele é muito sensível. Se você não tomar cuidado e botar o capacímetro para medir um capacitor, que o capacitor esteja carregado, essa pequena carga que vai estar no capacitor, mesmo que ele seja um capacitor grande ou um capacitor pequeno, mesmo assim eles armazenam carga depois que eles são quando você desliga o circuito, seja o circuito de uma TV, seja o circuito aqui do próprio ventilador, mas eles armazenam carga.
Então vocês têm que primeiro, antes de submeter o teste do capacímetro ao capacitor, vocês têm que descarregar o capacitor, certo? Seja ele grande ou pequeno, não interessa. Vocês têm que descarregar o capacitor para evitar de queimar o capacímetro. Como é que vocês fazem isso? Vocês podem curto-circuitar as duas pernas do capacitor, entendeu? Curto-circuita ela, assim mais ou menos na base de uns 5 segundos mais ou menos. Vocês podem curto-circuitar essas pernas do capacitor e assim ele é descarregado. Tanto o capacitor grande como o capacitor pequeno. Capacitor eletrolítico, capacitor cerâmico, esses que tem nas televisão. Você vai lá, certo? E aqui é uma ponta de ferro, certo? Então você vai lá, ó. Você descarrega o capacitor. Em 5 segundos já é o suficiente para descarregar o capacitor. Descarregou o capacitor, então você vai lá. Se ele tiver polaridade, você bota positivo com positivo, negativo com negativo. Como esse daqui é um capacitor comum, não tem polaridade. Então vocês vão colocar ele, qualquer ponta é qualquer ponta, certo? Como eu disse para vocês, é um capacitor de 6 microfarads. Eu botei na escala de 20, certo? Que é maior do que 6. Então ele tem que dar, para ele tá bom, ele tem que dar ali 6 microfarads. Vamos ver quanto é que ele vai dar. Pessoal, agora tem um pequeno problema aqui. Esse capacímetro está na escala de 20 microfarads. Então, aqui, onde está o zero, deveria dar 6 microfarads. Seria, vamos supor, 6, alguma coisa. Então, esse capacitor estaria bom. 5, alguma coisa, esse capacitor estaria bom. Entendeu? Mas esse capacitor aqui, ele não está dando nenhum micro, pessoal. Nenhum microfarad. Ele está dando 0,8 microfarad. Ele não está dando nenhum microfarad para contar a história aqui. Certo? Então esse capacitor aqui, como eu disse para vocês, ele está alterado para baixo. De 6 microfarads, que ele deveria dar, 6, alguma coisa, ou 5, alguma coisa, ele está dando 0,8. Quer dizer, está muito reduzido o valor desse capacitor. Certo? Para provar isso para vocês, eu vou pegar aqui um capacitor bom. Certo? Esse daqui, pessoal, é um capacitor que eu comprei, é outro capacitor novo, certo? Também de 6 microfarad, certo? Por 400 volts. Vamos submeter o capacitor ao mesmo teste que a gente fez com o capacitor original que estava aqui no ventilador. Mais uma vez, a gente curto-circuita a perna do capacitor, fica uns 5 segundos mais ou menos fazendo isso, e liga o capacitor. Observe a polaridade, ele é um capacitor comum, não tem polaridade, então a gente pode ligar qualquer perna com qualquer perna. Vejam aí, esse capacitor ele está dando exatamente, pessoal, 6 microfarads. Vocês percebam que eu não mexi aqui na escala, a escala continua no mesmo lugar. Vocês viram lá que no outro capacitor ele estava dando 0,8 microfarads. Já esse que é um capacitor novo, vocês podem ver, está dando 6 microfarads certinho. Ele poderia até dar uma variação aqui de 6, alguma coisa para cima, desde que não chegasse a 7. Ou 5, alguma coisa, desde que também não chegasse a 5. Entendeu? Então, eu posso afirmar para vocês que esse capacitor está perfeito. Tá bom para trabalhar ali. Agora vamos ver na prática, pessoal. Certo? Vamos ver aqui na prática como é que funciona, certo? Isso aí no ventilador. Certo? Vou tirar o capacímetro aqui. Desliga ele para não ficar gastando bateria e vamos botar na prática. Observem, eu vou ligar aqui o capacitor que era do ventilador. Tá ligado? Como ele, certo? Onde ele já era ligado mesmo, que eu tinha retirado. Observem a velocidade. Eu botei o dimmer aqui no máximo e vou ligar diretamente na tomada. Observe a velocidade desse ventilador. Logo no primeiro impacto, logo no primeiro impulso.
eu não sei se deram para vocês perceber, mas ele começou a rotação muito fraca. Ela foi aumentando, mas mesmo assim ela não consegue atingir a velocidade máxima que esse ventilador pode fornecer, entendeu? Mas o que eu peço atenção para vocês foi a velocidade de partida desse ventilador. Ela começou muito fraca mesmo, porque o dimmer aqui, ele já está no máximo. Então ele já devia dar aquele impacto de velocidade, entendeu? Para o ventilador estar em perfeitas condições. Então eu vou mostrar para vocês aqui, agora eu vou tirar o capacitor ruim, certo? E vou mostrar para vocês agora o capacitor bom. Vou ligar para vocês aqui o capacitor bom. Observem direitinho, eu quero que vocês observem o impacto de velocidade, de aceleração do capacitor que é ruim, certo? Capacitor ruim para o capacitor novo que eu botei nele. Observe. Vocês viram? Vocês viram a grande diferença? A aceleração até de acionamento é até mais rápida do que do capacitor ruim, entendeu? Então nesse caso aqui, pessoal, o problema desse ventilador aqui era o capacitor em si que estava ruim, certo? Então é só trocar o capacitor, certo? Pelo mesmo valor. Em ventiladores você nunca deve trocar capacitor por outro valor. Por exemplo, esse capacitor aqui ele é um capacitor de 6 microfarads. Não ponha capacitor de 7 e não ponha capacitor de 8, nem de 10, nem de outro valor. É 6, você bota 6. Se for um valor inferior, você bota o valor inferior. Se for um valor maior, você bota o valor exatamente como é, o valor maior que está, certo? Nunca troque, porque em ventilador isso aqui é crítico. Já houve casos aqui em ventiladores meus que eu queria que continuasse funcionando. Era um capacitor aqui de 8 microfarads e eu tinha aqui na minha sucata um capacitor de 10. Eu coloquei o capacitor de 10 e o ventilador não funcionou meia hora. Depois disso acabou pegando fogo. Foi essa parte da bobina aqui do cobreado, ela simplesmente tostou, porque a velocidade ficou alta demais, entendeu? E acabou superaquecendo isso aqui acabou tostando. Então, pessoal, sempre troca o capacitor pelo valor exato que você está vendo ali. Nunca troque por outro valor que não seja o valor exato que está aqui. Procure. Nunca troque por outro, certo? Existem outros capacitores que não são da mesma forma desse cilindro. Como, por exemplo, esse capacitor aqui é um capacitor diferente, quadrado, mas ele é um capacitor de ventilador. E apesar dele ter aqui, ó, vermelho e preto, mas ele é um capacitor comum, certo? Caso você tenha dúvida, é só ligar no capacímetro, vermelho com vermelho, preto com preto, que vai dar no mesmo. Mas ele é um capacitor comum, certo? Mas ele serviria para substituir esse daqui, caso esse daqui fosse o mesmo valor desse. Esse é 6, então esse teria que ser um de 6 também, mas ele serviria para substituir esse redondo aqui normal, certo? Mas não é o caso desse capacitor aqui. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor de 2,2 microfarad por 250 volts, certo, pessoal? Então troca o capacitor sempre pelo mesmo capacitor. Nunca troque por outro capacitor não, certo? Então, pessoal, olha só. A terceira coisa que poderia dar problema é justamente a bobina, certo? Agora, no caso desse ventilador aqui, essa bobina ela está perfeita, ela não tem problema nenhum, certo? Porque depois que eu troquei o capacitor, ela voltou ao normal. Mas se você perceber aqui que esse cobreado dessa bobina tá todo tipo queimado, ou tá com cheiro de queimado, alguma coisa aqui, provavelmente essa bobina aqui vai estar com problema, certo? Isso aqui você vai perceber também, porque se mesmo que você não, como eu falei para vocês, a segunda forma de testar o capacitor se você testou ele no capacímetro e ele deu normal, tudo bem. Mas se você não tem um capacímetro para testar, você pode fazer o seguinte: a única maneira de você fazer é comprar outro capacitor de mesmo valor e colocar aqui, certo? Se você comprar outro capacitor de mesmo valor e botar aqui e ele continuar agarrando, você já sabe que não são os rolamentos.
porque os rolamentos aqui, que centraliza a parte do motor, ele tá bom, você já fez aquele teste de um ventilador na frente do outro. Não é o capacitor, porque você trocou o capacitor aqui, e o capacitor, então se você botar um capacitor novo, então o capacitor não é o capacitor também, o capacitor tá bom. Então só sobra mesmo a parte de dentro do motor, que a gente chama de estator, entendeu? Essa bobina ela sofre uma alteração por queima e acaba diminuindo a resistência do motor e ele roda menos. Nesse caso, pessoal, você tem que trocar essa bobina. Você vai desmontar todo esse aparato do ventilador, levar até o fabricante, entendeu? Ou fornecedor da peça, e trocar essa bobina, certo? Só existem essas três coisas que podem diminuir a velocidade de rotação do ventilador. São o embuchamento que faz a centralização do eixo, o próprio capacitor ou a própria bobina que compõe aí o motor do capacitor, do ventilador. Certo, pessoal? Então, pessoal, nesse ventilador aí foi só isso, certo? Foi, nesse caso aqui meu, foi só o capacitor que era para ser substituído. Troquei o capacitor e, como vocês estão vendo aí, ele tem uma potência maravilhosa aí, como vou mostrar de novo para vocês. Bem diferente do outro capacitor que eu tinha ligado, certo, pessoal? Então, pessoal, esse ventilador aí foi só esse problema aí, entendeu? À medida que forem aparecendo outras coisas de eletrodoméstica, eu vou postando aí para vocês, certo? E eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí o modelo direitinho desse ventilador, certo? E vou deixar também links aí para vocês. Alguns links adicionais que eu acho que vai ser necessário, alguma coisa que eu tenha sabido sobre eletrônica para poder passar para vocês de informação. Um link de música que eu sempre deixo para você dar aquela relaxada depois do trabalho. E eu vou deixar também para vocês o meu e-mail para ajuda, caso vocês queiram tirar dúvidas sobre essa videoaula ou sobre outras videoaulas que eu tenho. E vou deixar para vocês também um link especial, pessoal. É um link para vocês que vocês vão acessar, ouvir o que vai ser falado nesse link. E se você estiver passando por qualquer problema na sua vida, seja ele qual for, na área sentimental, na área espiritual, na área de saúde, na área financeira, vocês ouvindo o que vai ter lá nesse link especial que eu vou deixar para vocês, e vocês empregando o que vai ser falado na sua vida, eu tenho certeza absoluta que a sua vida ela vai mudar, com certeza, e para melhor, certo? Que não nos interessa mudar a nossa vida para pior, só para melhor, não é isso? Então, para você que quer uma mudança na sua vida para melhor, assista o link especial que eu vou deixar lá, entendeu? E mude a sua vida. Pessoal, é só isso. Deus abençoe vocês, a família de cada um de vocês, e até a próxima. Tchau.